Certo, então, gente, agora vamos partir para a parte do sistema gastrointestinal. A primeira lâmina aqui que a gente vai ver vai ser essa aqui, que é a transição entre o esôfago e o estômago, tá? Ó, daqui pra cá, como eu fiz na linha, daqui pra cá é o esôfago e daqui pra cá é o estômago. As características do esôfago, então, é que ele vai ter um revestimento, epitélio de revestimento plano estratificado, que é aquele que a gente viu na prova 2. Esse aqui. Esse aqui. E o estômago, pode ver que o epitélio dele muda, né? O epitélio dele passa a ter essas fovelas gástricas aqui, que são as glândulas, é como se fossem invaginações da mucosa. Porque as glândulas vão... Aqui tem uma glândula, por exemplo, ó. A glândula vai expulsar esse líquido aqui para o exterior. Além disso, o que o esôfago vai ter? O esôfago vai ter glândulas na camada da submucosa. Aqui é a submucosa. E no esôfago tem a presença dessas glândulas aqui, como eu apontei para vocês. Ó, aqui também. Mas o que acontece? O esôfago, por outro lado, não vai ter, tá? Então, vou escrever aqui em cima escrever aqui na parte do estômago. Botar um asterisco aqui. De que não tem glândulas na submucosa. Não tem glândulas na submucosa. E essa parte não tem uma linha, mas a gente tem que tentar imaginar de que há uma diferenciação. Então, por exemplo, se aqui é estômago, então logo aqui, ó, por exemplo, aqui já não tem mais glândulas na submucosa. Porque como é uma área de transição, nunca vai ter uma linhazinha assim, certinha, daqui pra cá é isso, daqui pra cá é aquilo. Os elementos, eles acabam se misturando. Então, podem ver que mesmo aqui sendo considerado já o estômago, tem a presença das glândulas aqui na submucosa, justamente por ser uma área de transição. Mas o que vai caracterizar mesmo o estômago vai ser essa porção aqui, ó. Pode ver que a submucosa já fica sem glândulas. Essa lâmina com certeza cai na prova e vocês têm que saber que é uma transição esôfago-cárdia, ou transição entre o esôfago e o estômago, mas essa lâmina aqui é a lâmina de Cárdia. Agora, outra característica do estômago é que ele vai possuir 3 camadas distintas. Então, vai possuir uma camada interna, que é uma camada que vai estar nesse sentido assim, oblíquo. Mais oblíquo. Deixa eu fazer mais laterizado. Vai estar mais nessa direção. A circular, que vai aparecer... Vamos botar aqui, circular. E a externa, que vai ser uma camada longitudinal, tá? Por que precisa ter essas 3 camadas, então? Vamos lembrar, porque o estômago, ele faz o trabalho da motilidade, né? Como se fosse uma trituração dos alimentos. Então, o estômago, ele precisa ter essas 3 camadas para pegar e conseguir fazer essa motilidade. Outra coisa que acontece bastante entre o esôfago e o estômago é que o conteúdo gástrico, ele tem que ficar daqui para cá. Se esse conteúdo, ele ocorre uma regurgitação, vai para o exterior, aqui o esôfago, o que acontece é o processo de metaplasia. Ou seja, essas células, as células do esôfago acabam se modificando. Então, lembre que tem o epitélio ali do esôfago, que é o tecido epitelial de revestimento plano estratificado. Com essa adaptação, com a presença do ácido clorídrico aqui no esôfago, começa a fazer uma deposição de queratina em cima desse epitélio. Essa deposição de queratina, essa adaptação do epitélio, é chamado de metaplasia. Aí o que acontece? Que geralmente quando a gente faz alguma biópsia de alguém que tem refluxo, vai vir aqui e vai ter uma camada espessa de queratina recobrindo esse epitélio. E aqui permanece normal, porque aqui é esôfago, aqui é estômago, perdão.
Aí depois depois das túnicas musculares vai vir a adventícia, como aqui. E acredito que do estômago e do esôfago vocês têm que saber isso. O esôfago, como eu acabei de falar para vocês, é essas glândulas na submucosa, que é a principal característica, e o epitélio. E saber que aqui, ó, dessa pontinha da seta pra cá, o epitélio vai mudar e aqui já é considerado estômago. Pode ver que mesmo sendo epitélio aqui do estômago, aqui ainda tem glândula, né, na submucosa, justamente por ser essa zona de transição entre um órgão e o outro. Bom, entre esôfago e estômago, acredito eu que é isso. Depois deem mais uma lida nos materiais que foram disponibilizados lá na aula. Agora vamos partir para o intestino, então, intestino delgado. Intestino delgado, então, vai ter 3 porções. Vai ter duodeno, jejúno e o íleo. Vamos falar do jejúno agora. Desculpa. Vamos falar do duodeno. O duodeno é a primeira porção, assim que sai do estômago, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. O duodeno, ele vai... Na verdade, isso é regra geral para todo o intestino delgado, tá? É regra geral. Vão ser 4 camadas. Isso vai valer para todos os intestinos. Então, aqui a gente vai ter túnica mucosa, túnica submucosa, a muscular e a adventícia. Vamos lá para a lâmina. Lembrando que tem no duodeno, no jejúno e no íleo todas essas camadas que eu tô falando para vocês. Aqui, então, mucosa, vai desse ponto aqui até mais ou menos aqui. A mucosa vai ser composta de 3 partes principais. O epitélio, que tá aqui na superfície. A lâmina própria, que vai ser o tecido conjuntivo ao redor aqui, ó. Esse interstício aqui é a lâmina própria. E a muscular da mucosa, que é essa porçãozinha mais rosa aqui. Essas 3 partes, 1, 2 e 3, formam a camada mucosa do intestino delgado / duodeno. Depois, na camada da submucosa, que é a característica principal do duodeno, que vai ser o quê? Ó, até destaquei aqui, vamos sublinhar bem. Glândulas na submucosa. Conseguem ver que aqui é a submucosa. Ó, submucosa. E na submucosa vão ter essas estruturas aqui, ó, que são as glândulas. O que eu pediria para vocês gravarem, então, do duodeno é isso aqui, ó. Isso aqui tem que saber para prova. É o ponto principal da nossa aula, isso aqui. Duodeno, então, vai ter presença de glândulas na camada da submucosa. Deixar, tem um asterisco aqui. Então, submucosa, vamos fazer um esquema. Submucosa vai ser igual a glândula, que vai ser igual ao duodeno. Aqui eu só botei maior aumento para vocês verem, ó. As glândulas. Aqui a mucosa, ó. Aqui a mucosa. Muscular da mucosa. Muscular da mucosa. Mucosa. Né? Isso aqui tudo, na verdade, é a mucosa. Ó. Aqui. Tudo isso aqui é mucosa. E aqui já é a submucosa, onde estão presentes as glândulas. Então, duodeno, então, glândulas na submucosa. Agora vamos para o jejúno. O jejúno já é diferente. O jejúno, o que vocês têm que lembrar do jejúno é que ele não tem glândulas na submucosa. Vamos delimitar as camadas aqui pra gente entender. Ó,
daqui até lá a superfície é a camada mucosa. Lembrando, vai ser igual para todos. Mucosa vai ser dividido em 3 porções principais, que vai ser o epitélio, a lâmina própria de tecido conjuntivo e a muscular da mucosa. Essas vão ser as três principais porções da mucosa. Aí, depois nós vamos ter a camada submucosa, e a camada muscular. O que vai ter de importante aqui? Não é que não tenha nas outras lâminas, tá? Nos outros intestinos. Mas é bem característico do jejuno os plexos, que são conjuntos de neurônios aglomerados aqui no intestino. Então, a gente vai ter 2 plexos. O plexo submucoso, que vão ser essas regiões aqui mais claras, ó. Aqui tem um também. Aqui, ó. Vários plexos submucosos, que são conjuntos de neurônios. Vou botar aqui. E nós também vamos ter o plexo mioentérico. Mio vem de músculo, entérico é intestino, tá? Então, tá entre as camadas de músculo do intestino. Aqui, como eu disse pra vocês, é a camada muscular. Aqui é a muscular interna, aqui é a muscular externa. O plexo mioentérico vai estar bem no meio. Ó, isso aqui é neurônio, isso não é glândula não, tá? Ó, neurônio. Vão ser conjuntos de neurônio, formando o plexo mioentérico. Mas o que vocês têm que gravar, então, do jejuno, vai ser que não tem glândulas na submucosa. Isso aqui é bem importante. E a gente consegue ver melhor os plexos nessa lâmina. Então, por exemplo, aqui, ó, na submucosa vai ter o plexo submucoso e entre as camadas de músculo nós vamos ter o plexo mioentérico. Então, duodeno, glândulas na submucosa, jejuno não tem glândulas na submucosa. Agora, terminando o intestino, a gente vai ter o ilho, ou jejuno, o ilho, na verdade, escrevi errado aqui. Ó, o ilho, tá? Aqui é jejuno mesmo, eu confundi, tá? Jejunos, sem glândula na submucosa, ilho, nova lâmina. Ilho, qual é a principal característica do ilho? Vai ser a presença da placa de Peyer. Lembra que eu falei para vocês na aula que isso aqui é um nódulo linfóide, isso aqui é outro nódulo linfóide, e aqui mais um? Esse conjunto de nódulos linfóides vai formar a placa de Peyer, que é um tecido linfóide dentro do intestino, tá? O ilho também vai ter aquelas mesmas camadas, mucosa, submucosa, a muscular e a adventícia. Mas a característica principal dele é a presença da placa de Peyer, como aqui eu delimitei para vocês, tá? Então, é isso. Duodeno, glândulas na submucosa. Jejuno não tem, vai ter os plexos, a gente não é que não tenha nos outros, tá? Também tem. Ó, por exemplo, aqui pode ver que tem, ó. Só que no jejuno a gente consegue ver melhor. E no ilho, a placa de Peyer na submucosa, tá? Vamos aqui, submucosa vai ter a placa de Peyer. Agora a gente vai partir para as glândulas. As glândulas anexas. A primeira que a gente vai ver vai ser o fígado, então. O fígado, vamos relembrar, ele é dividido por lóbulos hepáticos. Ó, aqui tem um, aqui tem outro. Esses lóbulos geralmente vai ter uma veia centrolobular
que é uma veia que fica bem no meio do lóbulo hepático. Agora dando... E também vai ter uma cápsula de tecido conjuntivo. Essa cápsula de tecido conjuntivo vai emitir septos que vão delimitar os lóbulos. E, geralmente, vamos dar um aumento aqui. Ficar didático assim, ó. Dá um aumento aqui. Aqui tem um lóbulo e aqui tem outro. Geralmente, entre 2 ou 3 lóbulos vai estar a tríade portal. A tríade portal ela vai ser composta pelo número 1 aqui, pelo número 2 e pelas setas pretas. O número 1 vai ser a veia. O número 2 vai ser uma arteríola ou artéria, tanto faz. E o número 3, a setinha, vou botar o número 3 aqui, então. O número 3 vão ser os ductos. Os ductos biliares, tá? Ou canalículos também. Então, a tríade portal vai ser composta por esses 3 elementos. A veia, que aqui, ó, a veia. Vamos delimitar a veia. A veia. A arteríola. E aqui, ó, os ductos, que são as setinhas. Tem um ducto, aqui tanto ducto. Só vou apagar pra gente ver o desenho limpo, né? Sem tanto rabisco. Então, vamos lá de novo. 1 é a veia. 2, a arteríola. 3, os ductos. Além disso, nós vamos ter no interior dos lóbulos os cordões de hepatócitos, que são essa organização das células aqui, ó. As células do fígado, elas vão se organizar em cordões, como se fosse um colar de perna. Ó, pode ver que elas vão formando uma voltinha aqui, ó. Isso aqui são os cordões de hepatócitos. Cada hepatócito é uma célula do fígado, tá? E entre os hepatócitos, vão ter esses capilares sinusoides, tá? O fígado é bem comum pela presença dos capilares sinusoides. Então, o que a gente tem que saber do fígado é isso. A cápsula de tecido conjuntivo, a tríade portal, que todas as tríades portais vão se juntar, e aí depois essas tríades portais vão se juntar e vamos formar o espaço porta, que vai ser composto pelo ducto biliar, mais a artéria, mais a veia, tá? Aí vai fazer todo o transporte de nutrientes que saem do intestino e vão direto para o fígado para ser metabolizado, tanto os fármacos quanto a alimentação, também triglicerídeos. O fígado vai dar conta desse todo esse processo de absorção de nutrientes e metabolismo também de ácidos graxos. Bom, a última glândula que a gente vai ver é o pâncreas. O pâncreas também ele vai ter uma cápsula de tecido conjuntivo. Essa cápsula de tecido conjuntivo também vai emitir septos, que vai separar o pâncreas em lóbulos. E o pâncreas, então, ele é todo dividido assim, ó. Como eu disse, em lóbulos. Agora, vamos fazer um maior aumento nos lóbulos. O que tem aqui? Bom, a primeira coisa que a gente pode ver são os ductos intralobulares, como, por exemplo, aqui tem um. Aqui que eu marquei tem outro. Ó, aqui no menor aumento a gente também consegue ver, ó. Ducto intralobular. Aqui tem outro ducto intralobular. Aqui tem 2, um do lado do outro. Aqui. E também tem os ductos extralobular, que estão fora dos lóbulos, ó. Ducto extralobular. Deixa eu ver. Aqui também tem um conjunto de vasos, tá? De ductos extralobulares. Bom,
que a gente tem que lembrar também do pâncreas exócrino? A gente tem que lembrar dos ductos intercalares. Lembrem que cada ácido vai despejar sua secreção num local comum. No caso, o local comum é esse aqui. Essa porção que vai excretar o ducto para fora vai ser o ducto intercalar. Aqui tem, ó, ducto intercalar. Aqui tá um corte longitudinal dele, ó. Esse aqui. O ducto intercalar, então, ele vai ser formado pela união dos ductos das glândulas. E vários ductos intercalares vão formar o ducto intralobular. Aqui vai ter os ácidos. Aqui. Parece até uma couve-flor. Mas esse ducto comum aqui, ó, é o ducto intralobular. Então, voltando. O ducto intralobular é formado por vários ductos intercalares. Eu vou anotar isso aqui. Vamos botar um asterisco aqui. Vamos lá. Ducto intralobular é formado pela união de vários ductos intercalares. Então, dá pra gente fazer como se fosse uma soma de matemática. Ó, vou botar ducto intercalar como DI e ducto intralobular, vamos botar ducto intralobular, vamos fazer assim. Então, vários ductos intercalares, então um ducto intercalar mais um ducto intercalar, vão formar o ducto intralobular. Dá até para fazer essa associação com a matemática na hora de pensar. Certo. De pâncreas exócrino é isso aí. Agora, o pâncreas endócrino, ele é mais fácil. O pâncreas endócrino, ele vai ser formado sobretudo por essas regiões aqui que está em círculo azul, que são as ilhotas pancreáticas ou as ilhotas de Langerhans, se eu não me engano. Acho que é assim o nome, agora eu não me lembro. Mas gravem como ilhotas pancreáticas. Essas ilhotas pancreáticas, no interior dela, elas vão ter dois tipos de células, sobretudo, que é a célula alfa, e a célula beta. A célula beta, ela é a produtora de insulina, ela é a principal responsável pela produção de insulina, e a célula alfa vai produzir o glucagon, que é um hormônio que é liberado na corrente sanguínea quando a gente está em jejum para regular os níveis de glicose. A insulina, né, faz aquele sequestro da camada da molécula de açúcar e coloca para o interior da célula. Já o glucagon, ele vai fazer com que haja gliconeogênese para liberar glicose para a corrente sanguínea. Então, se a gente está em jejum, a gente precisa mandar a glicose para o meio externo. E se a gente está alimentado, a insulina que faz esse papel de pegar o açúcar do sangue, e colocar ele para dentro da célula para virar depósito de energia, tá? Pode ver que aqui tem capilares sanguíneos, ó, nas ilhotas. Então, o que acontece? As células beta, por exemplo, que produzem insulina. A insulina vai ser produzida aqui e
vai vir aqui pela corrente sanguínea, vai dominar essa circulação sistêmica do nosso corpo. São estruturas bem importantes, assim, do pâncreas, porque o pâncreas exócrino, até vou anotar que eu acho que é importante. O pâncreas exócrino, ele vai produzir o suco pancreático. Ah, mas por que é exócrino? Porque ele vai para dentro da luz do intestino. Ele vai ser lançado lá no intestino. Tudo que é endócrino é sangue. Então, se uma secreção é lançada no sangue, ela é uma secreção endócrina. Aqui, como eu disse para vocês, tem os capilares, ó, aqui tem outro capilar. Como esses hormônios eles vêm para o sangue, essas substâncias vão para o sangue, elas são chamadas de hormônios. Então, o pâncreas exócrino vai produzir o suco pancreático que vai ser lançado no intestino para fazer a digestão. Já o pâncreas endócrino vai produzir, então, a insulina pelas células beta, mais o glucagon pelas células alfa, e isso aqui vai ser lançado no sangue. Por isso que a gente chama de hormônio. Toda substância que é lançada no sangue, então, por exemplo, assim, aqueles hormônios que a gente vê na tireoide, o TSH, o T4, o paratormônio, a calcitonina, são tudo hormônios que eles vão direto para a corrente sanguínea, então por isso que eles levam a essa denominação, certo? Então, de pâncreas, acredito que é isso. Vocês têm que saber que o pâncreas tem as duas principais partes, que é a porção exócrina e endócrina. A porção exócrina é formada pelas glândulas. Essas glândulas vão formar os ductos intercalares, que se unem formando o ducto intralobular. E as ilhotas pancreáticas, que possuem as células beta, que é a produção de insulina, e as células alfa, que é a produção de glucagon, elas lançam essa secreção na parte, lança direto para o capilar, e isso aí percorre a circulação. O diabetes vai afetar justamente essas ilhotas pancreáticas aqui. O que acontece? Por exemplo, o diabetes tipo 1, que é o diabetes mellitus tipo 1, que é geralmente autoimune, o que ocorre é uma destruição das células, as células beta, elas morrem, as células beta. Já o diabetes mellitus do tipo 2 é mais relacionado à resistência insulínica. O que acontece é que essas células, elas começam, no início elas até funcionam normal, mas depois elas vão adquirindo uma certa resistência e a produção de insulina vai reduzir. Chega uma hora que o diabetes tipo 2, ele até se comporta como o diabetes tipo 1, porque uma hora ou outra vai levar num estado de falência. Então, o diabetes mellitus tipo 1 e o tipo 2, o tipo 1 geralmente dá na infância, e o tipo 2 é mais causado por hábitos alimentares, excesso de açúcar, alimentação ultraprocessada, sedentarismo, hipertensão. Essas células pancreáticas também vão ser afetadas, que são as células das ilhotas, certo? Gente, eu preferi não falar sobre rumen, omaso e retículo, porque esse é um conteúdo propriamente dito da veterinária e eu não me sinto com propriedade de falar para vocês e daqui a pouco tá ensinando alguma coisa errada. Então, eu vou pedir assim, ó, que vocês leiam, procurem aulas da medicina veterinária mesmo, e deem uma olhadinha nessas 3 porções, mas pelo que eu me lembro, assim, não vai fugir muito. Vocês têm que saber só as peculiaridades de cada uma daquelas lâminas. Como faz muito tempo que eu não estudo isso e não sou muito adepta a estudos de ruminantes, eu acredito que vocês são muito mais capazes do que eu para entender essa parte da medicina veterinária, certo? Então, vou pedir para vocês pegarem e revisar essa porção. Então, agora partindo para o nosso último assunto, que é o tecido pulmonar.
Eu gosto bastante de tecido pulmonar porque tem várias doenças que afetam esse tecido e, assim, é bem legal de estudar. Sobretudo na hora de estudar semiologia médica, é bem legal. Bom, então vamos lá. O pulmão, ele é um órgão que ele parece uma esponja. É um órgão que ele se expande muito. Então, ele tem uma alta, a gente chama de alta complacência, que é como se fosse um elástico. O elástico assim, aí depois o elástico fica maior e depois ele retorna para o seu tamanho normal. Por ele ter essa alta complacência, o pulmão, ele abriga grandes volumes de ar. E o que acontece? A gente vai ter o brônquio, a gente vai vir aqui com a traqueia, né? Aqui eu tenho que desenhar a traqueia. E a primeira ramificação da traqueia vão ser os brônquios. Os brônquios, a característica principal dele é a presença da cartilagem. Cartilagem essa hialina. O epitélio é epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Também vai ter a camada de músculo. Mas o que importa aqui é que quanto mais perto ficam dessas terminações, que são os alvéolos, os brônquios eles vão perdendo estruturas. Então, por exemplo, aqui no brônquio, ó, aqui tem cartilagem, aqui também. Já no bronquíolo, que começa a partir daqui, os bronquíolos já não tem cartilagem, porque, conforme eu disse, quanto mais perto vai chegando dos alvéolos, vão se perdendo umas estruturas justamente para que ocorra a troca gasosa. Então, aqui, ó, a gente tem o bronquíolo, dois tipos de bronquíolo. Bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório. O bronquíolo terminal, ele já não vai ter cartilagem, então percebam aqui, ó, não tem cartilagem aqui, não tem cartilagem aqui. O epitélio é o mesmo, só não vai ter essa presença da cartilagem. Esse é o bronquíolo terminal. Essa é a característica chave, assim, do bronquíolo terminal. Agora, o bronquíolo respiratório, ele já vai ter essas aberturas aqui para os sacos alveolares. Consegue ver que aqui ele é bem parecido, ó. Ele é bem parecido com o bronquíolo terminal, só que esse abre para esse saco alveolar aqui. Deixei para vocês, já vai ter essas aberturas, porque aqui já vai começar os alvéolos. Essa é a principal diferença entre o bronquíolo terminal do bronquíolo respiratório. Então, aqui estaria um bronquíolo respiratório e aqui estaria um bronquíolo terminal. Aí, agora chegando numa das menores unidades do pulmão, nós vamos ter os ductos alveolares, que são esses caminhos. Deixa eu aumentar aqui a caneta. Que são esses caminhos. Literalmente formando caminhos. Aqui tem outro. São os ductos alveolares. Características importantes, então, dos ductos são a presença desses coxins, que é com músculo liso. Todos vão ter músculo liso. E os ductos alveolares, eles vão se abrir em sacos alveolares, que são essas estruturas aqui. Ó, como tem, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Agora, ó, aqui também tem. E aí, aqui vocês veem que tem o coxinho aqui, tem outro coxinho. A última estrutura que a gente vai ter do pulmão vão ser os alvéolos. Os alvéolos são a menor estrutura do pulmão. Eu até desenhei aqui para vocês. Ó, aqui tem um alvéolo, outro alvéolo, outro alvéolo. Esses alvéolos, eles são fininhos, eles são compostos sobretudo pelo epitélio, né, do pulmão. E por que eles são fininhos? Justamente pela realização da troca gasosa. Aqui nesse meio aqui que eu tentei desenhar para vocês são os vasos sanguíneos que ficam entre dois alvéolos. Então, nós temos aqui, ó, vaso sanguíneo, que ficam no interstício, né, entre dois alvéolos, aqui, ou três alvéolos. Pode ter um aqui também, pode ter um aqui também, tá? E são fininhos justamente para que ocorra essa troca. Esse aqui é um vaso sanguíneo. Tentei desenhar aqui um vaso sanguíneo para vocês. E aí, né, como o alvéolo vai estar cheio de oxigênio, esse oxigênio por pressão, ele vai vir para o nosso vaso sanguíneo. E o oxigênio também, por pressão,
vai voltar pro alvéolo e esse CO2 vai ser expirado, né, com a respiração, vai ser jogado para fora. Tem duas células principais que formam os alvéolos. A primeira, que é o pneumócito do tipo 1. O pneumócito de tipo 1 ele vai fazer a manutenção desse alvéolo. Então, quando as células morrerem, ele vai renovar as células, né, fazer exatamente a estrutura de manutenção para manter esse alvéolo sempre íntegro. E a gente tem os pneumócitos do tipo 2, que são células produtoras da substância chamada surfactante. Essa surfactante, que é uma substância, ela vai impedir com que esses alvéolos colabem. Então, ela vai impedir que esses alvéolos fiquem, né, como posso dizer, não fiquem abertos, entende? Se a gente não tem surfactante, esses alvéolos ficam assim, colabados, ficam sem estarem abertos. E isso prejudica, sobretudo, em neonatos, né? Tanto animais, tanto crianças, acredito eu, em animais também. Deve acontecer isso, se por exemplo, se um bezerro nasce antes do tempo e ele não tem os pneumócitos tipo 2 amadurecidos, acontece de que esse paciente vai ter dificuldade respiratória justamente por conta da ausência do surfactante, que mantém os alvéolos sempre abertinhos. Se não tem o surfactante, esses alvéolos eles acabam colabando, e acaba que um pulmão, por exemplo, que tem esse formato aqui, vai ter um formato, né, extremamente colabado e não vai ocorrer troca gasosa, isso pode levar até a pessoa a hipóxia e morrer. Então, essas são as principais características, então, do tecido pulmonar. E é isso, gente. Espero que vocês saiam bem nessa prova. Tenho certeza que vai dar tudo certo. E nos vemos na segunda, então, para comentar depois da prova. Abraço.